Continuando aqui a aula sobre os pares de moedas, eu vou só recapitular, tá? Os pares maiores são aqueles que possuem maior negociação no mercado, aqueles que são mais instáveis, digamos assim. Euro-dólar, que do lado esquerdo você vê a abreviação da moeda, tá? Euro-dólar, dólar americano versus iene japonês, libra esterlina versus dólar americano versus dólar canadense, dólar americano, franco suíço, dólar australiano versus dólar americano, dólar neozelandês versus dólar americano. Então são, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares maiores, tá? Agora, você que está operando com robôs, procura focar mais nesses e sempre ver quais são os que têm spreads menores, tá? Que são bem melhores para negociar. Vamos falar agora um pouco também sobre os pares menores. Os pares menores são aqueles que não possuem o dólar americano como uma das moedas. Esses são chamados pares menores. Por quê, Bel? Porque o dólar americano é meio que a moeda, né, a economia mundial, digamos assim, o que controla a economia mundial. Estou generalizando, tá? Mas é porque ele é um par muito forte, muito negociado mesmo. Então, todos esses pares, todas essas moedas que tem o dólar americano em sua composição, são pares bem negociados, tá? Então, os que não têm o dólar na sua composição são chamados pares menores. A negociação desses pares é menor, ou seja, as suas cotações são mais voláteis, oscilando entre grandes altas e baixas. Isso pode tornar a operação desses pares interessante para os investidores, especialmente aqueles com alguma experiência já. Você que é iniciante, melhor deixar eles mais de lado, tá? Os pares menores com maior volume de negociação são aqueles que envolvem as operações com as 3 principais moedas depois do dólar americano. São elas o euro, libra esterlina e o iene japonês. Esses pares também são conhecidos como pares cruzados. Vou só te mostrar aqui no gráfico como é mais ou menos. Aqui é o euro GBP, é um dos pares menores. Tu percebe que ele, do nada, ele oscila muito. Isso não é bom para quem está começando, por quê? Eu vou te dar um exemplo, tu tá com um robô de tendência. Ele acabou de fazer uma compra aqui, onde era para subir. Só que do nada, o pai endoidou, o mercado endoidou e ele deu uma queda brusca. Então, essas quedas bruscas, né, essas movimentações bruscas em uma só direção, para quem está iniciando não é muito interessante, não é muito bom, tá? Tem robôs que são ótimos para isso, são perfeitos para isso. Mas você que está começando agora, foca nos pares maiores, tá? Isso não significa que você não vai poder usar esses de jeito nenhum. Pode, mas eu sugiro que você estude mais. Vamos continuar. Aqui são os pares menores, euro-GBP, que é o euro versus libra esterlina. Aqui do lado são os países, tá? Se você quiser dar uma olhada depois, se você for nosso cliente, ou até me chama mesmo no WhatsApp, que se você quiser eu posso te disponibilizar esse PDFzinho. Inclusive, a gente tem vários livros que a gente dá para os clientes estudarem. Vamos lá. Euro versus franco suíço, os países da zona do euro e Suíça. Euro versus dólar canadense. Euro versus dólar australiano. Euro versus dólar neozelandês. Euro JPY, GBP JPY. Franco suíço versus iene japonês. Dólar canadense versus iene, dólar australiano versus iene, dólar neozelandês versus iene. É interessante também se você quiser dar uma olhada nos países de onde eles são, porque pode ser que a notícia, vai acontecer alguma coisa no Japão, então vai afetar esse par, entendeu? Libra esterlina versus franco suíço, libra esterlina versus dólar australiano e libra esterlina versus dólar canadense. Aqui também tem os pares exóticos. Os pares exóticos, por sua vez, são formados por moedas de países que se encontram em desenvolvimento,
Uma característica comum a esses pares é que eles não possuem muita liquidez, ou seja, o volume negociado é muito baixo comparado aos pares maiores e até mesmo os pares menores, tornando os spreads bem mais altos do que nos pares com maior liquidez. Esses fatores fazem com que esses pares apresentem riscos maiores nas operações, ou seja, não são muito indicados para traders iniciantes nesse mercado. Eu vou te dar um exemplo aqui, por que é tão importante você conhecer sobre pares. Mais na frente eu vou falar sobre spread. Vou te dar um exemplo. Quando eu era iniciante nesse mercado, eu não tinha ninguém para me ensinar, eu tinha que aprender tudo sozinha. Eu estava operando com robôs, e ninguém nunca me ensinou nada. Eu vim aqui e procurei, né? Deixa eu procurar um par bom aqui. Eu procurando, esse par é bonitinho, né? Fui lá, não lembro exatamente qual era o par. Eu achei o par tão bonitinho, as letrinhas. Cliquei, arrastei o robô. Não sabia o que era um par maior, não sabia o que era um par menor, não sabia o que era spread, taxa de swap, não sabia nada. Coloquei e eu só vi a negociação ficando negativa. O que tá acontecendo? Não entendo. Aí fui falar com um amigo meu. Aí ele, Bel, onde foi que tu foi arrumar esse par? Me fala. Foi lá no gráfico, eu vi lá e coloquei. Aí ele, Bel, ele me explicou, né, o que era o par, por que tava daquele jeito. Enfim, não teve jeito, eu perdi dinheiro. Por quê? Porque eu não tive ninguém para me orientar, para estar me dando essas aulas, não sabia principalmente onde buscar conhecimento, porque você sabe, se você for lá no YouTube e procurar vídeos, você encontra vários e nada te ensina o que você precisa saber exatamente, né? Então, com meus erros, eu fui aprendendo para hoje estar podendo aqui te dar essas orientações. Então, vamos lá. Você já aprendeu o que são pares maiores, pares menores e pares exóticos. Nesse primeiro momento, acredito que você é iniciante no mercado, né? Então, foque nos pares maiores. Vamos lá de novo. Pronto. Os pares exóticos, quais são? Euro versus libra turca, dólar americano versus coroa suécia. Bel, mas aqui tá o dólar americano. Você lembra que você disse que a moeda que tem o dólar é maior? Não. Por quê? Porque aqui ele tá fazendo par com moedas de países em imersão, de países que a economia ainda está em desenvolvimento. Por isso que são pares menos negociados, assim, por serem menos negociados, as taxas para fazer essas negociações são maiores. Então, tanto eles não oscilam muito, não tem uma oscilação muito grande, quanto as taxas para essa negociação são muito altas. Então, acaba se tornando um pouco inviável a negociação entre esses pares. Não vou focar tanto neles, porque não é nosso foco aqui, né? Aí, vamos lá. Se você é um investidor iniciante, o mais indicado é que você se concentre em acompanhar a cotação de no máximo 10 pares. Eu já falaria menos, né? Uns 5, mas no máximo 10. Ao começar seus investimentos, procure sempre focar principalmente nos pares maiores, que oferecem uma margem de risco menor e contam com mais análises e sinais de câmbio que são disponíveis para ajudar nas suas decisões. Se você tem a intenção de negociar os pares mais ativos, faça suas operações durante o horário de maior movimentação do mercado das moedas em questão. Aqui é para quem opera mais manual, né? Tem os horários que são abertos, são mais negociados cada moeda. Vamos lá na tabela aqui, ó. A Bolsa de Londres, ela abre às 4 da manhã e vai até 1 da tarde. A de Nova York abre 9 da manhã e vai até 5 da tarde. A Bovespa de 10 da manhã até 5 da tarde. Essas duas aqui abre às 6 da noite, vai até meia-noite. Tóquio, de 8 à meia-noite. A seção europeia, Londres, é a que carrega o maior volume e volatilidade. Depois dessa, a seção americana, né, que é a de Nova York, é a que produz o maior volume de negociações. E depois a seção asiática, Tóquio e Sydney, a que apresenta o menor volume entre elas. Por que é importante saber isso também? Porque às vezes o par, tem um par, exemplo, o USD, não está muito movimentado,
Mas no momento que abre a Bolsa de Londres, já começam as negociações, né, bem mais ativas, então o par já começa uma oscilação maior. Aí aqui, ó, Londres, Nova York, tu pode ver o par em questão, de qual país ou de qual setor ele se encontra. Assim, tu entendendo melhor o horário de negociação dessas moedas, tu até consegue também um melhor resultado, certo? Nossa aula fica por aqui, depois vamos prosseguir com novos conteúdos.